Irmãos, abramos a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, capítulo de número 16. Romanos 16. A parte final do capítulo de número 16, os últimos versículos, capítulo 16 da carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo 16, verso 25 ao verso 27. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Leiamos juntos a doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Leitura da palavra. Nós estamos encerrando nesta oportunidade, nesta noite, a fala dos 5 solas. Por isso, a participação das crianças também aqui conosco nas canções e nas leituras e na história. Irmãos, hoje, a Deus somente a glória. Esse é o tema, essa é a fala. O Soli Deo Glória. A Deus somente a glória. Soli Deo Glória. Foi um lema reformado que deriva do entendimento de que, como homem, ele precisa entender que toda a glória deve ser tributada unicamente a Deus. Essa deve ser a mola motora que nos estimula a viver, saber que tudo é para a glória do Senhor. Porém, irmãos, um dos maiores problemas que nós temos vivido nos dias de hoje é que as pessoas não têm compreendido a questão do viver para a glória de Deus. E isso tem trazido um grande problema, tanto para os de fora, que não conhecem a palavra, quanto pelo mau entendimento daqueles que, ainda que tenham um certo domínio das Escrituras, não discerniram ainda acerca daquilo que a Bíblia de fato nos ensina. O que significa viver? Eu quero fazer uso de uma fala do reverendo Maurício Nepomuceno em seu artigo Glória somente a Deus. Abre aspas. Muitas pessoas não querem mais viver, pois perderam o rumo, não encontraram razão para viverem. Estão em grande conflito. Nos dias dos reformadores, as mesmas questões eram presentes, estavam fervilhando naqueles dias, porque as pessoas queriam respostas. E de uma maneira geral, queridos, as pessoas atribuíam a forma de viver, vivendo para a igreja. Eu quero que você pense nisso no século XVI, com cerca de 300 anos de desvirtuamento, de paganismo, entre o século IV até o século XVI, cerca de quase 1.200 anos, onde há um desvio e as pessoas estão sem rumo, e entendendo que até então, naquele momento, a maneira pela qual elas poderiam ter um sentido na vida era se consagrando à igreja. No entanto, irmãos, a igreja havia tomado um lugar central na vida das pessoas, elas se tornaram dependentes da igreja, só que a igreja romana, ela estava deformada. Pense o seguinte, vazio no coração do homem, tal qual a frase de Blaise Pascal, há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. A igreja se apresenta como resposta, eu sou a resposta, e as pessoas começam a se consagrar a essa igreja, católica, apostólica, romana. E essa igreja começa então a ter a adesão de muitas pessoas que buscavam sentido, significado para a sua própria existência. Queridos, o império local, naqueles dias da Alemanha, do mundo, naqueles dias, bem como o governo, o comércio, os latifundiários, as pessoas que tinham terra,
produção mineral, a arte, a filosofia ou qualquer outra coisa estava atrelada à igreja. Porque saiu-se do período chamado período das trevas, que vai aí praticamente pós-período apostólico, até praticamente esse período que antecede a reforma. E esse período de trevas, de paganismo, de ceguidão, agora tem a igreja dominando tudo: arte, recursos, política. E as pessoas estão dizendo: nós queremos sentido para a vida, nós queremos que a vida tenha existência, tenha um significado. E aí, irmãos, o grande problema é que mal sabiam as pessoas que buscavam um significado na vida, que a igreja estava corrompida. A igreja estava corrompida. Queridos, o fato é que, quando isso acontece, Lutero, que vivia para a igreja, na igreja, ele fica extremamente descontente com o que estava acontecendo. Lutero vivia para a igreja até que descobriu que a igreja não estava mais vivendo para Cristo, e sim para o papado e para si mesmo. Não somente Lutero, Calvino, Zwinglio, Farel, John Knox, posterior, todos afirmaram com suas palavras que o que eles mais queriam era viver para Deus, mas a igreja até então estava dizendo que sobre ela estava todo o domínio sobre o conhecimento de Deus, de todas as questões da arte, dos recursos, das terras, e essa igreja agora tem os seus súditos vivendo para ela numa igreja corrompida. A triste realidade, irmãos, é que 506 anos após a reforma, nós corremos o mesmo risco de não viver para a glória de Deus, mas de vivermos para sentidos e motivações erradas, escusas. Eu quero sim que você ame a igreja, mas a igreja não pode ser maior que Jesus. E naqueles dias, a igreja estava sendo maior que Jesus e maior que Deus. Irmãos, corremos o risco perigoso de viver para a nossa própria glória. Diferente daqueles dias que as pessoas queriam viver para a igreja, hoje, nesse contexto de pluralidade, tantas ideias, tantos recursos, de individualismo, as pessoas querem viver para elas. Isso fará aos poucos com que as pessoas que estão na igreja percam o sentido real da sua existência, quando outras coisas passam a tomar a frente daquele que deve ser o nosso motivo real de estar na igreja, de viver em vida comunitária. O homem somente encontra o seu significado, irmãos, quando consegue cumprir com o propósito pelo qual Deus o criou. E aí, os catecismos, eles nos ensinam, nós temos isso bem memorizado, mas a memorização não significa que talvez em alguns momentos nós estejamos entendendo de fato a real mensagem que nós vivemos para a glória de Deus. E aí, a pergunta é: o que é ser então um cristão reformado? Porque nós falamos muito disso, falamos do só Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo, só a glória de Deus. Ontem eu trouxe uma informação aos jovens lá na igreja Maranata. Nós somos hoje uma igreja que se estabeleceu aqui em nosso país em 1859. Somos, se não a primeira igreja a se estabelecer aqui. Embora tenha havido vários marinheiros da igreja congregacional que passou pelo Rio de Janeiro, a igreja presbiteriana é uma das primeiras que se solidifica em solo brasileiro. 1859. Sai lá de Baltimore. Eu tive a oportunidade de, em janeiro, passar pela cidade de Baltimore, lá nos Estados Unidos. Sai um jovem chamado Archibald Green Simonton. Simon sai dali, irmãos, fruto de pregações que ele ouvia, de um despertamento espiritual. Deus toca no coração daquele jovem pastor para se preparar, para se capacitar, sair da sua pátria
cerca de quase 9 mil quilômetros daqui até os Estados Unidos, 9 a 12 mil quilômetros, atravessar todo o Atlântico, chegar aqui, uma grande selva. Pensa em Brasil, 1859. Brasil, uma grande selva, para começar uma igreja. Esse homem, irmãos, vem para cá sozinho e começa, tomado pela ação do Espírito Santo de Deus, um homem corajoso, um jovem corajoso, que vem para cá com o coração inflamado para pregar a palavra de Deus. 12 de agosto, a porta no Rio de Janeiro, Asheville Green Simon. Deus levanta esse moço, e em tão pouco tempo, Deus levanta esse moço de maneira tal que, a despeito da perseguição que houve para com ele, é por isso que, um dado que talvez seja importante, que quem protegeu Simon lá atrás, irmãos, apesar da perseguição, foi a maçonaria. A maçonaria que protegeu Simon. Foi por isso que a igreja presbiteriana tinha até um certo sentimento de gratidão com a maçonaria, porque ela não permitiu que tocassem Simon. E Simon começou o seu trabalho sem nenhum tipo de impedimento. E nós sabemos que agora, bem pouco tempo, 2010, a igreja presbiteriana rompeu com a maçonaria. Mas, querido, Simon começa o seu trabalho no Rio de Janeiro, Catedral Presbiteriana, estabelece um seminário, estabelece um jornal, e hoje, irmãos, cerca de quase 130 e tantos anos que nós estamos aqui solidificados em solo brasileiro, nós não chegamos a 700 mil membros. Estive na Coreia, a Coreia do Sul, igreja que se estabeleceu praticamente no período pós-guerra, 1950 a 1953, 3 anos apenas, que houve aquele conflito norte e sul, comunismo, capitalismo. A igreja do sul recebeu a palavra, a igreja do norte rejeitou a palavra de Deus, e hoje eles estão sofrendo. E o sul, crescimento econômico, prosperidade, a igreja fervilhando, a igreja Hillsong, que foi citado aqui pelo reverendo Breno, quem se lembra disso, cerca de 150 mil membros, a igreja presbiteriana Sarang, eu estive nessa igreja, 100 mil membros. E aí, irmãos, a pergunta que nós temos que fazer é: será que nós compreendemos o que é viver para a glória de Deus? Será que nós entendemos esse sentido? O que significa isso? O texto que nós lemos, irmãos, ele traz uma palavra preciosa. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo a escreveu no ano 57, depois de Cristo. Estava em Corinto. E ele escreve essa igreja, traz uma palavra de saudação àqueles irmãos. Ele vai falar sobre os fundamentos do Evangelho, Velho Testamento e Novo Testamento. Ele vai falar sobre Israel e o Evangelho, que Israel havia rejeitado o Evangelho de Cristo. Ele vai dizer, irmãos, que é preciso ter uma devoção e uma santificação posterior a essa consagração, a esse chamamento para a vida em Cristo. Ele vai dizer, irmãos, ao final do capítulo de número 16, ele vai saudar os irmãos e encerra com a doxologia que nós lemos aqui há pouco. Eu quero, portanto, revisar o que Paulo está falando aqui. Somente no final que eu quero voltar para o texto que nós lemos. O que ele está falando, a carta à igreja de Roma? Porque foi exatamente ao estudar a Epístola de Romanos que Martinho Lutero entendeu que todo ensinamento e toda instrução que ele estava recebendo estava totalmente equivocada, sobretudo quando ele sai da Alemanha e vai estar em Roma, naquele período que estava sendo construída a Basílica de São Pedro, Capela Sistina. Martinho Lutero vai ter um impacto tremendo, irmãos, sobre isso. Mas, posterior a isso, tempo de decepção, porque a igreja que havia até então era a salvação das pessoas, aquela instituição que se levanta como a porta-voz de Deus na terra, aquela igreja estava mundana, pecaminosa, carnal, materialista. Quando Lutero vai fazer exposição do livro de Romanos, ele vai entender
que Deus estava de fato trazendo à sua compreensão. Portanto, uma rápida síntese sobre o livro de Romanos para chegarmos no capítulo 16. Se você quiser ter a sua Bíblia aberta, até para fazer algumas anotações. Primeiro, capítulo 1, ele está falando de Jesus, que foi designado Filho de Deus. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Igreja de Roma, Jesus é o Filho de Deus, com poder e santidade. Jesus é o Filho de Deus. Ele centraliza a carta falando de Jesus. Não há outro fundamento. Ele está dizendo isso. Capítulo de número 1, a partir do verso 18, ele está falando, irmãos, que diante dessa circunstância de sendo Cristo o Filho de Deus, contrário a isso, a santidade de Cristo, o homem está corrompido. E esse homem, agora por conta do pecado, mudou a glória de Deus, do Deus incorruptível, para a imagem do Deus corruptível. Você está vendo que hoje em dia as pessoas estão adorando animais, estão cultuando os animais, ou até se vestindo de animais, ou se trajando de animais. Isso, irmãos, é o que o texto bíblico diz. Mudaram a glória do Deus incorruptível para a glória do homem. Mudaram. Supressão da verdade. E Paulo está dizendo, igreja de Roma, olha, Jesus é o Filho de Deus, mas os homens estão agora debaixo da ira de Deus por conta de que eles mudaram a glória do Deus incorruptível, santo, poderoso, para aquilo que é corruptível. Capítulo 2, Paulo está dizendo também algo, irmãos. Capítulo 2, ele fala que esse Deus, ele não faz acepção de pessoas quanto ao pecado, porque ele diz que tanto o judeu quanto o grego, todos estão agora diante de uma circunstância onde há uma carência absurda da glória de Deus. Porque eles mudaram a glória de Deus. Paulo diz que não há acepção de pessoas quanto ao pecado, tanto para com o judeu, que se gloria na lei, quanto para o gentio. Estão todos debaixo do pecado, judeus e gentios. No capítulo 3, Paulo está dizendo, irmãos, que esse homem está vazio da glória de Deus. Vazio. Quando ele diz, porque todos pecaram e o que é carecer? Precisa porque não tem. Já que mudou, perdeu-se a noção da santidade, da glória de Deus, porque o pecado foi introduzido sobre a raça humana, agora há uma carência absurda da glória de Deus, da presença de Deus. É por isso, irmãos, que nesta carência, e carência significa necessidade, necessidade física, necessidade mental, emocional, porque o pecado fragmentou o homem em todos os aspectos, deixando vestígios de Deus, mas se perdeu a essência de quem de fato Deus é. No entanto, Romanos fala que Deus mandou Jesus para que, por meio de Jesus, nós fôssemos feitos imagem e semelhança de Deus, somente por meio de Jesus. Irmãos, o pecado deixou todo o ser humano nessa condição de carência. E aí, nessa carência, coloca o sexo, coloca a droga, coloca a comida, coloca os bens, coloca o poder, para preencher uma carência que só Deus preenche. Paulo está dizendo, irmãos, capítulo 4, ele fala que foi dada a fé a Abraão, uma referência de Abraão como pai da fé, que Deus justifica esse homem por meio da fé que foi dada a Abraão. Essa mesma fé o fez guardar as promessas de Deus, a fé que Deus colocou naquele homem que Deus mandou sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que ele não conhecia. A fé que Deus colocou no coração daquele homem que tinha que esperar 25 anos a promessa de ter um filho. E Deus disse para ele algo extremamente absurdo. Porque para Abraão, um homem já idoso, Sara, sua esposa já idosa, e Deus dizer para ele que ele seria pai de uma grande nação, como assim? Mas aquele homem creu. E a Bíblia fala que a fé de Abraão foi uma oportunidade de ser imputado para a justiça, ou seja, a fé que ele teve em Deus, que Deus haveria de cumprir a sua promessa. Esse homem, Abraão, é chamado a crer. E agora,
não bastasse tudo isso, sair da terra, esperar um filho, agora Deus lhe pede o próprio filho. Gênesis capítulo de número 21, 22, Deus está pedindo uma prova. Você crê em mim? Entrega o seu filho, sacrifica o seu filho para mim. Irmãos, Deus não queria nada daquilo, queria provar a fé daquele homem, como Deus quer provar a nossa fé. E Deus chamando Abraão a mostrar exatamente a sua convicção. Hebreus chega a dizer, irmãos, que Abraão era um homem que cria que mesmo que seu filho Isaque fosse morto, Deus o levantaria da morte de novo. Deus traria à existência seu filho Isaque de novo. É um homem de uma fé profunda, responsável. Uma fé que não é um salto no escuro, mas uma fé onde ele depositava a sua confiança num Deus que poderia fazer coisas impossíveis. E aí o capítulo de número 3, 4, ele está mostrando isso. Que fala que sobre Abraão foi dada essa fé que o justifica diante de Deus. E essa mesma fé o fez guardar as promessas. Pela fé, fortaleceu dando glórias a Deus. Fortaleceu glorificando a Deus. Fortaleceu exaltando o Senhor, como nós lemos aqui no Salmo de número 99. Capítulo 5 foi lido aqui no momento de confissão. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Roma, mostrando para eles, aqueles crentes, que eles precisam ser justificados mediante a fé. Foi dado a Abraão como referência, como pai da fé, mas agora aqueles crentes precisavam entender que eles precisavam ter a mesma fé que foi dada ao pai Abraão. E como resultado disso, irmãos, Deus mostrava o seu amor, mandando Jesus morrer na cruz em nosso lugar. Deus prova o seu amor por nós. Então creia nesse amor, confie nesse amor, confie nesse Deus. A ponto de no capítulo 5, numa síntese do capítulo, o próprio Deus nos informar que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Aí, aqueles crentes deveriam crer nisso, que ainda que houvesse pecado, Cristo veio como prova do amor de Deus, e a vinda de Jesus como prova do amor de Deus sobre aquelas vidas, traria sobre eles a salvação, que ainda que houvesse pecados, a graça de Deus superabundou sobre eles. E o capítulo 6, Paulo também está ensinando sobre a justificação pela fé, mas Paulo chega a dizer algo para aqueles crentes que precisavam entender: olha, haveremos de pecar para que a graça de Deus seja mais abundante? Não, de modo nenhum. Paulo está mostrando, irmãos, que quando eles receberam a fé que foi dada ao pai Abraão, essa fé que o justificou diante de Deus, agora eles tinham que andar de modo diferente. Agora eles não podiam permanecer no mesmo comportamento e nem abusar da graça, só porque agora conhecem a palavra de Deus, podem ter a oportunidade de extrapolar, exceder. E Paulo faz uma pergunta e ele mesmo responde: e daí? Haveremos de pecar para que Deus seja mais abundante na sua graça, já que Ele é um Deus abundante em graça? A resposta dele qual é? Qual é, irmãos? De modo... Aí eu pergunto, por que tem crente hoje que abusa da graça? Por que hoje nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas sabem da palavra, mas estão abusando da graça de Deus? Por que hoje as pessoas estão brincando com a fé cristã? E nesse sentido, irmãos, quando se tem essa prática, não estão dando glórias a Deus, não estão glorificando o Senhor, não estão andando conforme o Senhor estabelece e deseja. E no capítulo 6, que Paulo está falando dessa justificação pela fé, que produz nos homens e nas mulheres uma união com Cristo. E na nossa teologia é uma união hipostática ao mistério. Agora, já que você pecou, já que em Adão todos morremos, em Cristo todos somos chamados à vida. Agora você é um com Cristo. Você está ligado a Cristo. E a nossa teologia fala agora que quando as pessoas olharem para você, elas têm que enxergar em você a pessoa de Cristo Jesus.
Aí Paulo está falando isso. Como é que agora que nós estamos unidos a Cristo, vamos viver no pecado? E a resposta dele, de modo nenhum, por conta dessa união. Somos unidos a Cristo, capítulo 6, verso 5. Que não mais agora somos escravos do pecado, que fomos transformados em servos de justiça. E Paulo está dizendo, e agora nós recebemos o dom gratuito da salvação, por conta dessa união. Então, quando Deus olha para a terra, querido irmão, se você é um convertido, Ele olha para você como um filho. E Ele quer enxergar em você a imagem de Jesus. Era isso que Paulo estava instruindo a igreja de Roma. Igreja de Roma, olha, vocês foram justificados, agora vocês são um em Cristo. E quando olharem para vocês, precisam enxergar Cristo. No capítulo 7, irmãos, Paulo faz uma analogia dizendo que a lei é como uma mulher que estava casada e agora ficou viúva. A lei era o antigo marido. Só que esse marido morreu. Agora a mulher podia casar com outro. E o novo casamento era com quem? Com Jesus. Já que Jesus cumpriu a lei. Você não precisa mais estar subjugada ao antigo marido. Agora você pode estar casada com Cristo. Você vai estar casada com Cristo. Estando casada com Cristo, agora você está unida a Ele. Mas Paulo, irmãos, traz uma coisa séria aqui no capítulo 7, que certamente não é só uma luta de Paulo, mas é uma luta sua, de todos nós, é minha e sua. Que no capítulo 7, Paulo fala assim, desventurado homem que sou, quem é que vai me livrar dessa condição? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal. E ele fala que dentro dele tem como se fosse uma guerra. Há uma guerra absurda dentro do coração do apóstolo. Há um conflito. Ele sabe do bem, porque Cristo está dentro dele. O Espírito de Deus está sobre ele. Mas ao mesmo tempo, há uma lei, a lei do pecado e da morte, que às vezes quer voltar. Quem se lembra dos filmes de Schwarzenegger? Schwarzenegger, nos seus filmes, ele sempre encerrava o filme e dizia assim, I will be back. Ele quer dizer, eu voltarei. A carne, irmãos, é exatamente essa expressão de Schwarzenegger. A carne quer sempre voltar. Isso que Paulo estava dizendo. Olha, eu quero fazer o bem, mas eu luto o tempo todo para fazer o bem, mas eu faço o mal. Eu desventurado homem que sou. Mas ao final, Paulo fala assim, assim também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para que frutifiquemos para Deus. A despeito da luta, não se dê por vencido, porque Cristo venceu as lutas por cada um de nós. Vejam o que Paulo está falando para aquela igreja. E no capítulo de número 8, Paulo está fazendo uma constatação da nova vida em Cristo. E ele define que esse homem justificado, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele define que esse homem tem a presença do Espírito Santo que o faz mortificar os desejos da carne. E aí, a ideia de mortificar os desejos da carne fica muito simples na explicação que eu quero trazer para você. Você não é um robô. Você é uma pessoa. E que tem aspectos volitivos, vontade. Quando a sua vontade cruza com a vontade de Deus, que Romanos diz que é boa, agradável, perfeita. E a sua, como é que é? Quando a sua vontade cruza com a vontade de Deus, e por causa da vontade de Deus você deixa de fazer a sua, você morreu. Isso é mortificação. Quando a sua vontade cruza com a vontade de Deus, e ao invés de fazer a sua vontade, você faz a vontade de Deus, você morreu. E essa morte é uma morte preciosa, porque você morreu para si mesmo. Quando aquele quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
E morrer para nós mesmos, irmãos, é morrer para os nossos desejos, as nossas concupiscências, ainda que as mais bem intencionadas, mas que são diametralmente opostas à vontade de Deus. Comece a olhar na sua vida o quanto de vontade você não tem. Tem um monte. Um monte. Quando você conhece a palavra de Deus, e por causa da palavra de Deus você deixa de fazer a sua vontade, você morre. Isso é mortificação. Paulo está ensinando isso. Capítulo de número 8. Ele está falando que esse homem é guiado pelo Espírito Santo, esse homem se mortifica, ele tem a testificação de que ele não é um escravo, mas ele é filho de Deus. Ele é filho, ele tem um pai, ele tem um Deus. Paulo está mostrando, irmãos, que agora, por conta dessa nova vida, ainda que o inferno, que o diabo ou qualquer outra criatura que se levante para trazer alguma acusação contra esses que são eleitos de Deus, essa acusação não recai sobre eles, porque as suas dívidas já foram pagas, porquanto não há nenhuma acusação contra os eleitos de Deus. E aí Paulo vai dizer que, já que não há quem nos acuse, e às vezes nós gostamos de acusarmos uns aos outros, não é verdade? Mas Paulo está dizendo, não há nada que nos acuse, que nos separe do amor de Deus. E Paulo vai dizer que nem a morte vai separar você de Deus. Que nem a vida, por mais luxuosa, por mais benefícios que ela lhe traga, nem principados, aí a ideia de forças espirituais do mal, maligna, nem principados, nem potestades, nem poderes dos homens ou espirituais, nem qualquer outra criatura. Aí Paulo reitera, nada, absolutamente nada vai separar essa união hipostática, essa união entre você e Deus feita por meio de quem? De Jesus. Capítulo 8, é isso. Capítulo de número 9, irmãos, é um capítulo crucial, porque Deus está mostrando aspectos da sua soberania e esclarecendo o que aconteceu. E esse momento, irmãos, é um momento em que Paulo está falando sobre Israel, usando a figura dias de Isaac, que Deus amou Jacó e Deus se aborreceu de Esaú. Eu amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Esse amor, irmãos, é um amor eletivo. E esse amor eletivo fez com que Deus olhasse na sua soberania, no seu governo, e trouxesse sobre Jacó, aquele usurpador que depois passou a ser chamado de príncipe de Deus, com o nome trocado, agora Israel, e agora a sua descendência, as 12 tribos, esse passa a ser o povo de Deus, porque Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Por que Deus fez isso? Irmãos, eternos decretos de Deus. Porque insondáveis mistérios, as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. E amados, nesse aspecto, Deus não nos revelou apenas, Ele disse que amou Jacó. É o capítulo, irmãos, do esclarecimento em relação à soberania de Deus, à rejeição de Israel e ao fato de revelar misericórdia a quem Ele quer. Por isso, Ele diz, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. E aí nós temos a descendência de Jacó, uma descendência daquele povo que é chamado para a salvação. E a ideia de Esaú, uma descendência daquele povo que foi preterido. Evidentemente, sabemos que os dois eram pecadores. Sabemos que os dois carregavam a semente do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Sabemos que os dois tinham essa
herança de um coração corrupto, tal qual o capítulo de número 1 fala desse homem que agora está debaixo da ira de Deus porque está com a vida corrompida. Sabemos disso, mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que antes da fundação do mundo, Deus, no seu plano eterno, Ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú. São questões dos planos eternos de Deus. Mas no capítulo 10, é o capítulo que o apóstolo Paulo está falando de como se obter essa salvação. Capítulo 10, verso 8 e 9, ele está falando que o homem tem que crer no coração. O coração dele tem que crer na mensagem do Evangelho, no poder do Evangelho, no Cristo ressurreto. Mas também ele precisa verbalizar, dizer isso. Ele fala que se com a boca confessarmos e com o coração cremos que Deus levantou Jesus de entre os mortos, ou seja, cremos no milagre da ressurreição, que nós seremos salvos. Ele dá o caminho pelo qual é possível ter essa transformação. Capítulo 11, ele vai voltar a falar sobre Israel, de que Israel era uma oliveira brava por causa da sua incredulidade. E por isso Deus enxertou os gentios. Tem algum judeu aqui? Alguém aqui de ascendência judaica? Se você não é judeu, você é gentio. E se você é gentio, você não fazia parte do povo da aliança lá do Velho Testamento. Não sendo parte da aliança veterotestamentária, irmãos, significava que você não fazia parte daquele povo que Deus chamou para a salvação. Mas visto que João capítulo de número 1 diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora, irmãos, nós precisamos entender que por graça e misericórdia, esse Deus, os seus planos eternos, olhou para você, meu irmão. Olhou para você, gentio, pecador. Olhou para mim. Olhou para as nossas vidas. E esse Deus, no seu plano eterno, habilitou nossos corações e nossas vidas para crermos em Cristo Jesus e transformar a nossa mente, o nosso coração, de maneira que a nossa vida passe a ter sentido em Cristo, para que nós possamos glorificar o nome desse Deus. Capítulo de número 11, irmãos, Paulo está ensinando isso, mostrando isso, que Israel era essa oliveira brava e Deus enxertou. Deus colocou naquela oliveira novos ramos. Esses ramos são vocês. Somos nós. Todo gentio. E aí, irmãos, o capítulo de número 11, do verso 33 ao verso 36, há uma canção. Não sei se a igreja cantava. Ó, profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ele fala assim, porque dele, por meio dele, meio de Jesus, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória. Ou seja, o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo encerrando praticamente uma sessão de conteúdos profundos, riquíssimos, Velho Testamento, trazendo à luz aqueles queridos da igreja de Roma, o entendimento do que Deus havia planejado, do que havia acontecido com a raça humana, e o quanto essa raça humana precisava voltar-se para Deus, olhando para Jesus e crendo no ministério de Jesus Cristo. Até aqui Paulo fala de aspectos relacionados ao modo operando de Deus, ao trazer a salvação a judeus e gentios. Ou seja, tudo que Deus fez até aqui é para a sua glória. Ele encerra o capítulo de número 11 falando, a ele seja a glória. Em tudo que Deus faz, a ele seja a glória. Pensa você, irmãos, Martim Lutero, olhando para tudo que ele via naqueles dias, o antagonismo entre as escrituras e o que a igreja dizia, o que a igreja fazia, o pensamento da igreja. Irmãos, louvado seja Deus, porque Deus arrebatou Martim Lutero pelas escrituras. Porque muitas pessoas, tal qual nos dias de hoje, por conta do pecado da igreja, têm se escandalizado e dizem, não quero pisar mais ali.
capítulo 12 em diante, há uma orientação em como viver tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha instruído até então. Como viver. Primeiro, ele apresenta que essa vida, ela deve ser uma vida de culto. É por isso que ele faz um apelo, quando se usa a expressão arrogo, ou quando ele diz assim, rogo, é um pedido, quase que um ato de clemência. Estou pedindo para vocês, por favor. Ele começa o capítulo 12 dizendo, rogo-vos, estou pedindo, por favor, igreja de Roma, que vocês apresentem as vossas vidas como um sacrifício, tal qual lá no Velho Testamento, uma oferta era apresentada diante do altar do Senhor. E a oferta tinha que ser perfeita. Não valia animal cego, coxo, defeituoso. A oferta tinha que ser perfeita. Apresentem as vossas vidas como sacrifício, como no Velho Testamento. Porque Jesus foi a oferta perfeita. Mas agora, irmãos, é uma convocação para os crentes de Roma, para os crentes dos nossos dias, de apresentar a nossa vida como esse sacrifício, que tem que ser vivo, tem que ser santo, e não pode ser a nosso modo, tem que ser agradável a quem? Deus. Então ele está convocando agora, já que vocês compreenderam todo o aspecto do plano de Deus, toda a doutrina, todo o fundamento, Velho e Novo Testamento, estejam atentos ao que eu estou dizendo agora. Vocês precisam apresentar a vida de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele fala, irmãos, que no capítulo 12, que Deus capacitou seus filhos com dons para servirem a Ele e a igreja e a sociedade. Ele está falando de vários dons. Ele está falando que nenhum de nós deve pensar a quem nem além do que convém, mas pensar sobre si mesmo na perspectiva da graça de Deus. Pense conforme a graça, verso 3 do capítulo 12. No capítulo 13, irmãos, Paulo traz uma cartilha de como podemos glorificar a Deus, dos relacionamentos e nossa relação com o Estado, com os magistrados que foram constituídos para fazer o bem. Para fazer o bem. Quando fazem o bem, não é para a gente temer. Quando fazem o bem, não é para a gente temer. Porque o Estado funciona como espada. Quem faz coisa errada vai ter medo do Estado. Quando o Estado faz o bem, ele está orientando aqueles crentes. E isso mostra, irmãos, que o apóstolo Paulo não está ignorando que, embora aqueles crentes fossem cidadãos dos céus, eles estavam onde? Na terra. E às vezes nós vivemos como se nós fôssemos só cidadãos dos céus. Não, Paulo está instruindo aquela igreja a lidar com as questões da terra. E ele está dizendo que esses magistrados foram instituídos por Deus, sim, mas eles têm uma responsabilidade diante de Deus. E fazer o bem. Aí a gente fica pensando, será que os magistrados nos nossos dias têm feito bem? Será que as decisões dos magistrados têm sido decisões que configuram com aquilo que é bem? Capítulo 13, ele traz isso. Aborda o fato de que não se deve pagar o mal com o mal, lembrando que todos têm uma dívida de amor uns com os outros. E ele está dizendo assim, que temos que nos revestir de Cristo e não da carne. A ninguém fiqueis devendo, senão somente o amor. Capítulo 14 e 15. O apóstolo Paulo está mostrando, irmãos, é o capítulo onde ele faz uma leitura dos relacionamentos, o quanto era preciso discernir acerca dos relacionamentos. O apóstolo Paulo, ele não ignora o fato de que a igreja, a comunidade, ela tem pessoas distintas. Quando nós vamos no hospital, nós temos ali a parte daqueles que cuidam das crianças, dos obstetras. Nós temos lá os pediatras. Nós temos os geriatras. Né? Nós temos várias categorias de pessoas que cuidam das mais variadas faixas etárias. E ele está dizendo que na igreja também é preciso se discernir isso. E o grande problema, irmãos, que às vezes nós temos nos dias de hoje, é que nós nivelamos todos, talvez, no nosso nível. E isso é um grande problema, que nem todos têm a maturidade, nem todos têm o entendimento.
nem todos têm o discernimento, nem todos têm a instrução no mesmo nível. A igreja é como um hospital. E nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças. No capítulo 14 e 15, ele usa a expressão débil. Ele fala, acolhei o que é débil. Perceba que a partir do capítulo 12, ele não está falando mais de uma teologia distante, de conteúdos que são muito firmes e fortes, talvez até incompreensíveis. Ele não está falando disso, ele está falando uma horizontalidade na relação que aqueles crentes tinham que ter uns com os outros. E aí, lembram-se disso, que naqueles dias, Martim Lutero, ao olhar para a igreja, o alto clero olhava o povo, me perdoa a expressão, como se fosse gentalha. Como diz um dos personagens, gentalha, gentalha, gentalha. E o que está acontecendo? Nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo, acolhei o que é débil. Acolhei o que é fraco. Ele está falando que o julgamento deve ser evitado. Ele está orientando a não ser pedra de tropeço por nenhum motivo, pois a supremacia no reino vai além da comida, da bebida e de roupas, uma vez que o reino de Deus se constitui em alegria, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E por fim, Paulo roga àqueles crentes, aos crentes de Roma, que lutem com ele em oração. Lutem comigo em oração. Ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também por amor ao Espírito, que luteis comigo nas orações a Deus em meu favor, para que ele se visse livre de rebeldes da Judéia e do trabalho dele que fosse aceito entre aqueles crentes. Então percebam o que Paulo está falando, para que agora eu chegue no capítulo de número 16. Então, você está vendo que Paulo ele construiu todo um pensamento inspirado pelo Espírito Santo para levar aquela igreja a uma compreensão profunda acerca de quem Deus era e o que Deus esperava daqueles crentes. E no capítulo de número 16, irmãos, eu acho um capítulo belíssimo, porque ele começa olhando para pessoas. Capítulo 16, você pode observar aí, ele vai citar o nome de várias pessoas. Várias pessoas. Ele vai citar a partir do verso 3, pessoas que foram importantes no seu trabalho. Ele vai citar Priscila e Áquila, ele vai citar Epêneto, ele vai citar Maria, saudai Maria que trabalhou por vós. Ele vai citar Andrônico, verso 7, e Júnias. Ele vai citar Ampliato, ele vai citar Urbano, Estaques, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena e Trifosa, duas irmãs. Conta-se até uma história, isso eu ouvi na época do reverendo Caio Fábio, hoje não é mais. Ele estava num congresso e ele falou assim, nossa, que nome feio, Trifena e Trifosa. Tem alguma Trifena e Trifosa aqui? E tinha no público. No congresso da Vinde. Trifena e Trifosa. Os pais dão o nome que querem para os filhos, né? Rufo, Filólogo, Júlia, Olimpas. E aí ele fala, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, todas as igrejas de Cristo o saudam. Paulo está saudando várias pessoas. Irmãos, que carta! Que carta! Tem fundamento teológico bíblico profundo. Tem orientação profunda. Tem exposição pessoal. Capítulo 7. Olha, irmãos, eu não sou tão poderoso assim, não. Eu tenho uma luta, desventurado homem que sou. Hoje as pessoas se veem tão onipotentes e o apóstolo Paulo estava se mostrando tão frágil diante daqueles irmãos, dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Agora pensa Paulo, é esse Paulo que vai dizer que ele era o menor dos apóstolos, mas o maior dos pecadores. Esse apóstolo, irmãos, que está agora concluindo essa carta.
escrita em Corinto no ano 57. Ele está dizendo àqueles irmãos exatamente aquilo que nós lemos aqui. Ele está dizendo para eles: ora, irmãos, aquele que é poderoso para vos confirmar o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. A Ele é o Deus único e sábio, seja glória. Paulo culmina tudo que ele escreveu aqui, irmãos, na glória de Deus. Tudo. A glória de Deus. Então dá para entender onde Paulo queria chegar. Que conclusão quis deixar para a igreja de Roma e também para nós. Por isso que Martim Lutero, um erudito, não tinha como não ser arrebatado por esse livro, por esse texto, e transformar, impactá-lo, e um livro mudar a vida de um homem, e um versículo trazer como uma bomba, uma explosão, algo tão profundo que o arrebata de tal maneira que ele faz as suas elaborações, escreve as 95 teses, e isso traz uma mudança radical a partir do dia 31 de outubro de 1517, chegando até nós, 506 anos depois. Ora, e mostra: glória àquele que é poderoso. Glorificar ao Deus que trabalhou a salvação. Glória àquele que nos chamou segundo o Evangelho. Glória a Deus que nos enviou Jesus Cristo, seu Filho. Glória àquele que se revelou em Jesus Cristo. Jesus se humilhou, se tornou gente como nós. O Pai o exaltou sobremaneira, mas ele se tornou carne como nós. E Deus, o Pai, agradou moê-lo. Isaías capítulo 53. Glória àquele que se revelou por meio das Escrituras. Toda a Escritura, irmãos, Velho e Novo Testamento, não fala de outro personagem senão Jesus. Aponta o tempo todo para Jesus. Glória àquele que nos chamou a andar em obediência e fé. Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz. Abraão, o pai da fé, é a nossa referência. A mesma fé que foi dada a Abraão, que não viu Jesus, mas creu na promessa de Deus. Nós hoje estamos na mesma convicção. Nós não vimos a Cristo, nós temos um texto, uma antiga promessa, uma nova promessa, uma antiga aliança e uma nova aliança. É em cima dela que está pautada a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Glória àquele que nos chamou a andar em obediência e fé. Ou seja, Deus nos chamou para um culto vivo, santo, e que agrade a Ele e não a nós mesmos. E ele fala: glória ao Deus único e sábio. Esse é o apóstolo Paulo. Tem uma vida que glorifica a Deus. E tem uma vida de exemplo, onde ele diz que ele era um imitador de Cristo. E ele chega a usar: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Deus. Paulo é esse que está dizendo isso. E é Paulo que está escrevendo. E não tem como o Espírito Santo não arrebatar o coração, não teve como o Espírito Santo arrebatar o coração de Martim Lutero. E, amado, se um texto desse não mobilizar o nosso coração para mudança de vida, para convicções profundas sobre a nossa fé cristã, é que sinal que os nossos corações estão endurecidos. E Deus tenha misericórdia de nós. Que olhar num texto como esse, uma história como essa, deve nos fazer pensar: será que estou vivendo para a minha própria glória? Os meus próprios desejos? Ou será que estou vivendo para a glória? Tudo que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Seja em palavras, seja em ações, fazei-o para a glória de Deus. Por isso, soli deo glória. Somente a Deus a glória. Deus nos abençoe. Ouçamos o coral, cantemos, ouçamos com o coral.